O tema deste vídeo é neoliberalismo. Nesse vídeo eu vou explicar que gente como Gustavo Franco, Helena Landau, Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, Carlos Sardenberg, Ricardo Amorim, Joaquim Levy, Henrique Meirelles, Paulo Guedes e organizações como o Partido Novo, o MBL e o Instituto Millennium, todos esses são neoliberais. É mais adequado chamá-los de neoliberais, sim, é muito mais adequado do que chamá-los de liberais, como alguns deles ou alguns seguidores deles gostam de ser chamados. Porque, assim, obviamente, porque a influência direta deles não foi o liberalismo clássico que surgiu no século XVIII, início do século XIX, cujos expoentes foram o John Locke, o Adam Smith e o David Ricardo, e que o principal alvo deles, o inimigo deles, era o absolutismo e o mercantilismo. Até porque o principal inimigo desses aí que eu mencionei no começo do vídeo não pode ser o absolutismo e o mercantilismo, até porque nem o bisavô deles tinha nascido no tempo que tinha absolutismo e mercantilismo. Esses aí podem ser chamados de neoliberais porque eles são a continuação de um movimento que surgiu na década de 1940, liderado principalmente pelo Milton Friedman e pelo Friedrich Hayek, e que esse movimento considera como os principais inimigos a ser combatidos a social-democracia do mundo desenvolvido e o nacional-desenvolvimentismo do mundo em desenvolvimento, que são os inimigos de todos esses aí que eu citei no começo no começo do vídeo. Esse movimento que cresceu, que antes era só das ideias, aí teve a grande crise econômica dos anos 70, o choque do petróleo, tudo, desaceleração depois do boom do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, aí só alcançou o poder principalmente com a chegada da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan na virada dos anos 70 para os anos 80. É, e aí esse movimento de neoliberalismo moldou um mundo diferente do anterior, que não só os governos, que influenciou governos primeiramente de direita, mas acabou influenciando até governos de esquerda, como também uma nova forma de fazer, moldou também o comportamento da administração pública, dos bancos, das empresas e até mesmo das pessoas, como eu vou falar depois. Que o liberalismo, nos seus 250 anos de história, passou por muitas mudanças, teve muitas correntes, subdivisões, e uma delas que foi o neoliberalismo. Por isso que chamar todos esses aí de liberais e não neoliberais não estaria necessariamente errado, mas seria inexato. Seria como, por exemplo, falar que o Pelé nasceu no planeta Terra, ao invés de falar que o Pelé nasceu no Brasil, ou em Minas Gerais, ou em Três Corações, que seria uma definição muito mais exata. O liberalismo clássico, quando surgiu no final do século XVIII, início do século XIX, defendia que o poder do Estado devia ser limitado apenas para ter umas leis para fazer que a busca do interesse individual fosse compatível com alcançar o bem, com o interesse geral. E, e os liberais clássicos entendiam é, as livres trocas como natural e a intervenção como algo artificial, imposto. E aí eles queriam meio que restabelecer algo que eles consideravam que fosse natural. Aí ao longo do século XIX, o que foi acontecendo no mundo foi que algo bem diferente do que era a utopia desses primeiros liberais. Estava vendo com a parte do man que estava avançando a Revolução Industrial, estava havendo crescente divisão entre os ricos e pobres. É, Ficaria até meio ridículo falar em igualdade,
igualdade de direitos entre o filho do muito rico e o filho do muito pobre. Ao mesmo tempo estava havendo um aumento de concentração de capital, aí já não havia nem mais aquela livre concorrência romântica entre padeiros para produzir o melhor pão, açougueiros para produzir a melhor carne, cervejeiros para produzir a melhor cerveja. Estava formando grandes oligopólios, aí os empresários estavam passando a ser vistos por muita gente não como desbravadores, mas como escroques. E aí, nesse contexto, surgiu um movimento para adaptar o liberalismo, que é isso no final do século XIX, início do século XX, aos novos tempos, para salvar o liberalismo, que os principais expoentes foram, isso assim, os primórdios já estavam com John Stuart Mill, mas aí depois os principais expoentes foram John Robinson, o John Maynard Keynes e mais posteriormente o John Rawls, ou seja, bastante John. E aí esse movimento passou a ser chamado de ou novo liberalismo, ou liberalismo social, ou liberalismo reformista, ou liberalismo progressista, e que é, esse novo liberalismo pretendia incorporar a noção de justiça social, além de liberdade individual. Achava que para ter uma competição justa deveria ter uma igualdade na largada, por isso o Estado tinha que ser proativo nesse sentido, até para combater uma desigualdade muito alta de renda e, e achava que o indivíduo, para ser livre, tinha que ter o mínimo, o mínimo logo no início. Aí por isso passou a defender, aí por isso esses novos liberais passaram a defender tributação progressiva, um sistema de previdência social, auxílio aos doentes, auxílio aos incapacitados, educação universal, saúde universal. Aí, embora com diferenças, os novos, os novos liberais foram até confundidos com a social-democracia, embora, como falei, não são exatamente a mesma coisa. Aí na década de 30, quando o mundo estava naquela palavra que da moda, agora polarização, que tinha lá do comunismo e o fascismo, aí assim, já o novo liberalismo já era uma tentativa de salvar o liberalismo do mundo onde estava vindo tanto comunismo quanto fascismo, mas aí outro movimento surgido para salvar o liberalismo, para adaptar o liberalismo clássico para salvá-lo, foi o colóquio Walter Lippmann, que aconteceu em 1938 em Paris, e que aí pretendia adaptar o liberalismo para salvá-lo não só como contra o comunismo e o fascismo, e também eles não viam com bons olhos experiências social-democratas dos países nórdicos, por exemplo, mas também um tipo de liberalismo até diferente do novo liberalismo, e foi nesse colóquio Walter Lippmann que apareceu pela primeira vez a palavra neoliberalismo. Aí não teve apenas um liberalismo lá apresentado lá. O que teve, que foram economistas alemães que apresentaram o ordoliberalismo, que é uma ideia de que, diferentemente do liberalismo clássico, que achava que o livre mercado era o natural, aí o ordoliberalismo não, achava que tinha que ter uma ordem liberal, que uma sociedade movida pela concorrência não era natural e que tinha que ser construído através de instituições públicas e defendida pelo direito, e que achava que a sociedade movida pela concorrência não brotava no chão. E é por isso defendia um papel ativo no Estado, do Estado para criar essa sociedade, digamos, concorrencial, mas, diferentemente dos social-democratas ou do novo liberalismo, não era prioridade o papel do Estado para criar uma distribuição de renda mais igualitária ou busca deliberadamente o bem-estar social. Os ordoliberais achavam que o bem-estar social viria com o bom funcionamento da economia de mercado. Aí os ordoliberais influenciaram bastante a República Federal da Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente os governos do Konrad Adenauer e do Ludwig Erhard.
mas também a República Federal da Alemanha não aplicou o ordoliberalismo puro, e sim com influências do já existente estado de bem-estar social bismarckiano e também um pouco de influência da social-democracia, embora algumas pessoas acreditem que a Alemanha não é uma social-democracia, foi construída com base no ordoliberalismo com algumas influências da social-democracia. Aí, outro liberalismo apresentado nesse colóquio Walter Lippmann, que passou a, esse sim, receber definitivamente o rótulo de neoliberalismo, que foi apresentado principalmente pelos austríacos, o Ludwig von Mises e o Friedrich Hayek, que esses se opunham, além de se opor ferozmente ao fascismo e ao comunismo, eles também se opunham muito ao novo liberalismo, que achavam que o novo liberalismo também era um caminho para o socialismo, achavam que os novos liberais eram socialistas, e também achavam que, assim como os ordoliberais, que tinha que ter haver uma sociedade baseada na concorrência e que tinha que ter um papel importante do poder público para fomentar essa sociedade baseada na concorrência, e só isso, para eles o Estado deveria só agir seguindo regras previamente fundamentadas, não poderia ter intervenção arbitrária e devia ser só para funcionar melhor o mercado e não para produzir o que eles chamavam de coisa arbitrária, que seria a justiça social. E, só que assim, tem uma pequena diferença com os ordoliberais, é que os neoliberais, eles não eles eram até mais pessimistas com intervenções do que os ordoliberais. Aí os neoliberais vão começar a organizar para valer sua ação a partir da criação da Sociedade do Mont Pelerin em 1947, principalmente pelo Ludwig von Mises, o Friedrich Hayek e o Milton Friedman. E como eu falei nos vídeos já de macroeconomia, o Friedman foi um importante macroeconomista. O Friedman, na verdade, tinha divergência muito grande em macroeconomia com os austríacos. O Friedman era monetarista, que tinha uma teoria macroeconômica para ele era diferente da teoria defendida pelos austríacos, mas ambos convergiam na defesa do neoliberalismo e por isso eles passaram a ter uma ação política conjunta. Aí, a partir dessa Sociedade do Mont Pelerin, em 1947, nós houve um forte movimento, principalmente que recebeu muito dinheiro, que muito milionário estava interessado em colocar dinheiro nisso aí, por que será, né? E aí, para influenciar o comportamento de governos, de universidades, da opinião pública. Aí disso saiu uma rede de think tanks, que pode ser incluída a Fundação Heritage, o Cato, o Fraser. E aí isso antes que estava só nas ideias, porque é o que dominava na teoria macroeconômica, como eu falei nos livros da história da macroeconomia, era o keynesianismo da síntese neoclássica e dominava as práticas keynesianas no mundo desenvolvido e também até influenciando o mundo em desenvolvimento com as experiências do nacional desenvolvimentismo. Aí veio a crise dos anos 70 e como a primeira grande vitória política para implementar na prática esse projeto político foi o golpe de 1973 do Chile, que levou o Pinochet ao poder, e ele foi o primeiro implementador das políticas neoliberais. Aí depois, através do caminho da democracia liberal, veio a Margaret Thatcher em 1979 no Reino Unido, o Ronald Reagan em 1980 nos Estados Unidos. Aí isso se espalhou. A Rússia e seus satélites do leste europeu foram laboratórios intensos de neoliberalismo logo depois da queda do bloco comunista. E também a América Latina também. Primeiro começou com Pinochet, mas depois vieram muitos outros nos anos 80 e 90. Aí teve o Salinas no México, o Fujimori no Peru, o Menem na Argentina, e na Argentina mais recentemente o Macri. E no Brasil teve o Collor, o FHC, aí mais recentemente já bem mais recentemente o Temer e o Bolsonaro. E
E também o neoliberalismo não se limitou à direita, nos anos 90 foi aderido até por governos de centro-esquerda, da chamada Terceira Via, que teve o Bill Clinton nos Estados Unidos, o Tony Blair no Reino Unido, o Gerhard Schröder na Alemanha. E é importante mencionar que aí com base na letra que no texto, um livro muito bom do Dardot e Laval, A Nova Razão do Mundo, que o neoliberalismo não se resume a um conjunto de políticas de governo, que inclui as privatizações, a austeridade fiscal, a abertura comercial, a abertura financeira, a desregulamentação do setor financeiro, a flexibilização do mercado de trabalho. Mas também é uma nova forma de reconstruir a sociedade como um todo, é uma forma de moldar o comportamento das administrações públicas, das empresas, dos bancos e até dos indivíduos. Na verdade, o neoliberalismo criou chamado indivíduo empresa, de transformar cada um em uma empresa, levar a mentalidade da empresa para cada indivíduo, daí a proliferação de livros de autoajuda e de coaching no final do século XX e no começo do século XXI. E até a lógica empresarial foi levada para a administração pública com a criação como por exemplo, os prêmios, a remuneração variável das escolas a partir do desempenho dos alunos nas avaliações de larga escala. E também não houve destruição completa dos estados de bem-estar social, mas acabou essa ideia assim de que tem que ter uma boa educação e uma boa saúde pública, porque é bom os habitantes de um país estarem bem instruídos e saudáveis. Assim, criou essas ideias de que tem que ter uma boa educação e uma boa saúde pública para o país ter bons trabalhadores, para o país competir no mercado internacional. Aí virou essa competição entre um Estado nacional e outro para ver quem baixava mais os salários, diminuía a regulamentação do mercado de trabalho para reduzir os custos de trabalho, reduzir briga para competição de ver quem reduzia mais os impostos, aí consequentemente reduzia o tamanho da rede de proteção social para tornar os produtos mais baratos e atrair maiores empresas, atrair mais empresas, ou seja, a lógica da competição ficou para todo lado. E aí, mais recentemente, o neoliberalismo foi abordado pelo Silvio de Almeida. Aí o Silvio de Almeida levou até uns xingamentos no Twitter, dizendo que neoliberalismo não existe, mas como até ele mesmo falou, esses que acham que neoliberalismo não existe, devem ser os mesmos que acham que até que racismo não existe. Eu recomendo muito ver o Conexão Xangai, que é aquele programa no YouTube que tem o André Roncaglia, o Wallace Moreira, o Paulo Gala e o Elias Jabbour. Aí num desses programas tem o Silvio de Almeida, e aí é só procurar lá no YouTube, e aí o Silvio de Almeida falou muito do que foi falado aqui, sobre o neoliberalismo. E aí, por fim, e também, aí por falar em canal de YouTube, além de falar que vale a pena acompanhar assiduamente o Conexão Xangai, que é muito bom, tem ótimas conversas, ótimos convidados, também recomendo outro canal que surgiu recentemente de economia, que é o da Juliane Furno, que também é muito bom. E que por fim, concluindo esse vídeo, para aqueles que acham que tem que chamar de liberal e não neoliberal, que neoliberalismo não existe, eu dou o mesmo conselho que o Boechat deu para o Silas Malafaia, que vocês sabem o que é. E aí, por fim, a crise de 2008, que foi em grande parte resultado desses 30 anos de neoliberalismo, tanto por causa da desregulamentação do setor financeiro, quanto pela aumento da concentração de renda, que fez as pessoas se endividarem para manter o consumo. Houve muito essa discussão se ia sacudir o neoliberalismo, até
passados 13 anos, é difícil chegar à conclusão do quanto foi chacoalhado, mas parece que nem tanto. E, e até falei um pouco disso, especialmente no pensamento da macroeconomia, no último vídeo de história do pensamento macroeconômico. Mas por fim, ao menos se viu até em textos oficiais do Banco Mundial usando a palavra neoliberalismo e não é para falar bem, o que é algo muito positivo. O Banco Mundial usar a palavra neoliberal, que era algo até proibido alguns poucos anos atrás, por gente que tinha um papel de muito destaque na mídia, que falava que o neoliberalismo não existe. Mas sim, o neoliberalismo existe sim, e está aí, ajudei a tentar explicar o que é.